YouTube! Meu vizinho decidiu começar a fazer obra agora, então lidem com isso. Vamos falar sobre Game of Thrones. Meu namorado mandou um anão no fundo. Game of Thrones é uma série que foi muito importante pra mim enquanto ela estava no ar, e é uma série de livros, Crônica de Gelo e Fogo, que é muito importante pra mim até hoje. Eu diria que é a minha saga de livros favorita, porque eu ainda não acabei Duna. Volta e meia me pedem pra fazer um vídeo sobre os livros ou sobre a série em si. Eu não tenho muito o que dizer sobre os livros, mas eu tenho muito o que dizer sobre a série, com o grande porém de que o que eu tenho a dizer sobre a série é o que você imagina que qualquer pessoa tenha a dizer sobre a série. Eu nunca vi um seriado cair no conceito das pessoas tão forte quanto Game of Thrones por causa da sua segunda metade inteira. Durante a primeira metade, Game of Thrones tinha sido uma das melhores séries lançadas. Game of Thrones primeira a quarta temporada, eu sinceramente colocaria em uma listinha de melhores séries já feitas. A partir da quinta, não. E tem vários motivos de por que isso aconteceu. Eu acho que o principal foi a discrepância da habilidade de escrita de George Martin com os escritores de Game of Thrones. Eu digo essa discrepância porque como a segunda metade foi quase toda original, eles meio que tiveram que continuar a história do Martin mais da sua própria maneira. E como o Martin escrevia de uma maneira muito específica que não dá pra replicar, e não estou nem falando da sua prosa, estou falando do seu conceito de narrativas em geral, como as coisas todas se conectam, os roteiristas de Game of Thrones decidiram que não iam nem tentar e fizeram algo muito mais tradicional, muito mais hollywoodiano. Deixou de ser uma série com uma escrita mais única e mais diferente, se tornou uma série com uma escrita normal. Mas se você comparar o normal com o início dessa história toda, esse normal fica ruim. Mas eu acho que tem uma plotline que realmente sofreu nessa pequena transição de primeira pra segunda metade, que é o plot dos outros, ou Caminhantes Brancos, ou Rei da Noite, que vai ser o assunto desse vídeo, é claro. Em primeiro lugar, obviamente, spoilers, mas apenas spoilers da série, porque os livros não vão ser um fator aqui. Como eu não sei o que exatamente o Martin quer fazer com esses plots, eu não vou falar nada a respeito, eu estou apenas vendo como a série tratou eles e tratou essa parte inteira da história. E também o contexto dela dentro da história em geral de Game of Thrones. Então vamos lá, mas vamos contextualizar do início pra quem nunca assistiu por algum motivo e pra quem, sabe, não lembra de nada. A série acabou 5 anos atrás. Game of Thrones conta a história de Westeros e até certo ponto de Essos também. Westeros sendo um país medieval dividido em 7 reinos, mas que ainda assim obedecem a um único rei. E é um mundo de low fantasy, então os aspectos místicos aparecem de vez em nunca. Durante a primeira metade da história, uma vez a cada, vamos dizer, 4 episódios, aparece uma coisinha mágica bem pequena e depois continuamos só seguindo uma história medieval quase que de época e vemos as maquinações políticas de todos os personagens e outros personagens meio que vivendo a sua vida, tentando chegar em algum objetivo. E a história é escrita no conceito de ação e reação. Uma coisa que um personagem faz aqui afeta todo mundo que está na puta que pariu. E essa meio que é parte da graça da série. O plot místico mais prevalente, entretanto, é o que está acontecendo no norte, além da muralha, onde os mortos estão voltando à vida e essa galera que a série chama de Caminhantes Brancos estão querendo passar pela muralha. E com isso trazer esse conceito chamado A Longa Noite. Ou seja, sair lá e matar todo mundo, basicamente. Durante a parte de construção da série, sua primeira metade, esse plot é reservado especificamente pro Jon Snow e de vez em quando pro Bran. Além do Sam também. Basicamente pra quem está no norte, além da muralha. Primeiro, qual que é o posicionamento desse elemento na narrativa? Juntando isso com as previsões da Melisandre, com todo o resto, o plot dos Caminhantes Brancos é quase como o conceito de vida versus morte, certo? Os 7 reinos estão em caos, os reis morrem feito moscas. A natureza mais cruel de Game of Thrones fica mais evidente nisso tudo. Game of Thrones sempre foi conhecido por matar protagonistas só porque ele tá afim, o que traz a ideia de qualquer personagem em qualquer momento pode morrer, o que traz esse lado mais, entre aspas, desesperançoso. Também funciona tematicamente. Sempre que algum personagem morre, é uma pessoa a menos pra poder lidar com os Caminhantes Brancos caso eles eventualmente atravessem a muralha. A parada do plot de Caminhantes Brancos é a seguinte: ninguém liga o que está acontecendo. Isso é parte da tragédia. Eu lembro que uma teoria popular para um final de Game of Thrones é que os Caminhantes Brancos só viriam, matariam todo mundo no fim. Por quê? Porque o povo dos 7 reinos não está unido. Essa história dos Caminhantes Brancos é algo que está muito no fundo e ninguém se importa. Comparativamente, as batalhas de todos os outros personagens são bem mais egoístas. Ah, eu quero me tornar o rei de Westeros. Legal, tem zumbi com um exército de zumbis vindo. Mas foda-se, a muralha deve impedir e tal. O que é ainda mais engraçado quando você considera que nem o plot do Jon Snow é tão conectado assim com os Caminhantes Brancos. Claro que ele lida com eles em vários momentos, mas nas primeiras 4 temporadas parece muito mais um foco nos selvagens, no povo livre, no confronto da Patrulha da Noite contra o povo livre. Depois que isso é resolvido na segunda metade da série, que é um pouco mais, ok, temos que lidar com os zumbis que estão vindo e tal. E eu acho que tudo isso é bem deliberado. Game of
Thrones é uma história bem cínica e fazer com que a verdadeira ameaça seja algo que só tá lá no fundo e 99% dos personagens não tá nem aí, nem sabe que isso tá acontecendo, é interessante. Voltando pro conceito dos livros, eu acho que isso deveria ser o foco do final da história? Não. Eu acho que esse conceito inteiro cínico de Game of Thrones, ou de Crônicas de Gelo e Fogo nesse caso, fosse resolvido só para os personagens já estão resolvendo isso e o resto do elenco jamais nem mesmo sabe que o mundo quase acabou. E Jon Snow não passa de um bastardo nos olhos de todo mundo. Mas, de novo, não tô falando do livro, não sei o que ele quer fazer, não vou falar muito a respeito. Na série, entretanto, a história decidiu encaminhar-se para colocar a ameaça dos Caminhantes Brancos como a verdadeira ameaça no final de tudo. Pelo menos é o que parecia. O que acaba seguindo uma ideia que Game of Thrones começou a seguir em sua segunda metade. A troca por construção e foco em momentos, que não tiveram muita construção. A série passa a querer colocar esses momentos absurdos para que todo mundo comece a comentar sobre ele toda semana. O Jon sobrevivendo a Durular o nome, né? Que nos livros, se eu não me engano, nem tinha os Caminhantes Brancos lá, foi tipo depois. Eles chegaram depois do massacre, mas lá não, a gente tem que ter o massacre. O que não é particularmente uma coisa ruim, é legal. Mas aí a série começa a personificar os White Walkers, colocando o foco no Rei da Noite e fazendo como se ele fosse o grande problema. Eu acho meio engraçado colocar o combate entre morte e vida como sendo só essa uma pessoa aqui. E rola a sexta temporada, e aí chegamos na sétima temporada, onde o ponto inteiro é que o Jon está tipo, todo mundo tem que se juntar pra impedir que o mundo acabe. E boa parte da temporada dele conversando com a Daenerys, tipo, ei, o mundo vai acabar. E ela, tipo, eu não ligo. Mas aí ele tem que forçar ela a entender que o mundo vai acabar. E aí depois é tipo, vamos convencer a Cersei de que o mundo vai acabar, o que leva pra uma das situações mais bizarras que eu já vi em uma série, onde mandam basicamente o Esquadrão Suicida pra pegar um zumbi pra provar que zumbis existem. De novo, aquilo ali está ali porque é legal. São personagens que você gosta, teoricamente, indo pra um caminho completamente perigoso e tendo muitas interações entre si, e a galera adora a interação desse grupinho. Esse conceito aqui, em geral, fez algum sentido? Não muito. E o mais importante, a Cersei cagou. Então serviu só pra ter momentos grandiosos, tipo, olha só o dragão da Daenerys morrendo! Olha só, alguém taca pedra no gelo e os caminhantes ficam tipo, nós vamos em cima. É isso, o episódio inteiro foi meio que isso. Foi pra ser divertido. Foi divertido? Depende de você. Mas já é uma diferença de escrita muito forte considerando o início de Game of Thrones. Isso aqui tá aqui porque é legal de filmar. É legal de apresentar pro público. Não porque faz completo sentido. E agora a gente olha pro fato de que a Cersei cagou pra isso e olhamos pra primeira metade da oitava temporada. O que tem de tão errado nisso tudo aqui? Cersei não quer participar disso. Porém, a série construiu esta parada inteira da longa noite como o verdadeiro clímax dessa história. Pensa um pouco nisso. Eles finalmente lidaram com o fato de que se eles passarem pela muralha, todo mundo vai morrer. É o confronto entre os vivos e os mortos. Porém, os vivos não estão unificados, porque Cersei não quer ir ajudar. Tem outras pessoas que poderiam ir ajudar e tal, né? Porque, tipo, não são só dois lugares que existem em Westeros. Esse foi o ponto da série inteira até agora. Mas tanto faz. 90% do nosso elenco tá ali no norte. E eles estão prontos pra lutar uma batalha com um número menor de pessoas do que deveriam. E isso tem uma cara extremamente forte de clímax. A história está construindo pra isso pelas últimas algumas temporadas. Todo o resto, a partir da sétima temporada mais ou menos, serviu só pra juntar os personagens no mesmo lugar. Agora que tá todo mundo aqui, todo mundo na mesma página, vamos lutar contra os Caminhantes Brancos. Esse não é o clímax da história, entretanto. O clímax da história é Daenerys contra Cersei. E quando chegamos nesse clímax real da história, a parte da longa noite parece que nem aconteceu. Parece que foi inútil. Não auxiliou nada e ninguém e não desenvolveu nenhum personagem. Foi só algo que aconteceu. Algo que estava sendo construído e meio que aconteceu agora. Mas, Danael, isso não entra um pouco na ideia de cinismo que você falou? Sabe, você gostaria que nos livros essa parte não levasse muito foco. Que fosse só Jon e a galera dali da frente impedindo que o mundo acabe e ninguém liga. Não é igual? Não, porque o estilo de escrita da série mudou. A história estava seguindo para um clímax tradicional e estava construindo para isso há um tempinho. Não era mais ação e reação que nem era antes, no início de Game of Thrones. Agora se tornou algo muito mais tradicional. Um final bem mais previsível, que você poderia notar que isso ia acontecer algumas temporadas já. Tipo é claro que isso aqui é o vilão final. É claro que os personagens vão todo mundo se juntar pra ir contra isso daqui. É o esperado porque é o que faz sentido da maneira que a história tava guiando. Agora, fazer exatamente isso, não fazer com que isso seja o final da história, não é uma desconstrução, não é uma subversão, não é nada do tipo. Isso só faz com que a história pareça incompleta, pareça sem foco. Parece que quem tava escrevendo entendeu errado a cena que tava escrevendo. Isso inclui também a ideia da Arya ser quem mata o Rei da Noite. Por que isso é um problema? Isso é um problema pelo fato de que isso não adicionou em nada no personagem dela. Ela
não tinha nenhuma conexão com esse plot, e da maneira que estava sendo escrito, faria sentido com que alguém que tivesse conexão com esse plot lidasse com isso. Tivesse um arco de personagem por causa disso. Ninguém teve um arco de personagem por causa da Longa Noite. De novo, essa subversãozinha inteira faz com que ela só tenha sido uma coisa que aconteceu. Mas é o que aconteceu após papo de umas 2 temporadas quase exclusivamente pra construção desta porra. A história terminar com Cersei versus Daenerys faz com que o foco desse final inteiro seja Cersei versus Daenerys. E isso não é bem o que a 7ª temporada estava construindo. Claro que o embate entre as duas estava sendo construído, mas não como o foco, como aquilo que ia terminar Game of Thrones. Então é tipo, nossa, Porto Real / King's Landing foi destruída. Que droga, olha só a tragédia que a Daenerys causou. Isso aqui é horrível, é terrível. Tudo que estava acontecendo aqui nesse final foi terrível, nossa. Sim, teve os zumbis que quase mataram todo mundo e tal, mas olha só isso aqui, olha só essa cidadezinha aqui que morreu e tal. Muita gente morreu no caso dos Caminhantes Brancos? Sim, mas foda-se. A ordem da última temporada faz com que isso só não importe. A maneira meio casual com que esse plot inteiro foi resolvido faz com que isso só não importe. Eu sei que os criadores queriam dar um foco maior pro aspecto político, já que Game of Thrones, mas só não teve muita política nisso, tipo, o embate entre essas duas rainhas é meio que, né? É mais pra espetáculo, é mais pra aspecto visual, não é nada muito pensante. Como se vocês quisessem ter feito isso, construía isso, não a Longa Noite. A mudança do estilo de escrita de Game of Thrones causou muitos problemas, e na minha visão esse é um dos maiores. Um plot tão interessante que está desde o início da história, na verdade a história começa com ele, acaba de uma maneira muito corrida, porque optaram por dar foco a ele e depois optaram por tirar esse foco dele. E no fim das contas, é só uma coisa que aconteceu. Não tem outra maneira melhor de explicar a Longa Noite. É só uma coisa que aconteceu. E vocês gostaram dessa reta final inteira de Game of Thrones? Por favor, não. Se tiverem gostado, eu não sou pai de vocês, né? Deixa aí nos comentários, eu acho. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!